Quem me ajuda lá, título da lição e verso. Repreensão e represália. Verso. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Ok. Antes da gente entrar para a lição e ver o que a gente vai ter como estudo para essa semana, vamos lá para o auxiliar da lição, só para entender quais são os objetivos para essa semana. A gente tem aí 3 objetivos, um deles de conhecimento, o outro é o sentimento que deveria resultar desse conhecimento e, por fim, qual é a prática para essa semana como alvo a ser alcançado. Então, qual é o objetivo de conhecimento? O que a gente tem para aprender na lição dessa semana? A gravidade do pecado e a sua presença generalizada no coração humano, bem como seus resultados na sociedade e no ambiente. Okay? Então, nosso aprendizado para essa semana, continuando aquilo que já vem nas 3 lições anteriores, é entender qual é a profundidade do pecado e como ele se cristaliza e generaliza no coração humano, o que a gente vem percebendo ao longo do que a gente vem levantando da história de Jeremias até agora, e por fim, que resultados isso produz na sociedade e no ambiente em que essa sociedade vive. Entendendo essa gravidade, essa estrutura toda provocada pelo pecado, qual é o sentimento que deveria resultar ao olhar para tudo isso à luz da história do profeta Jeremias e do seu povo? A luta de Jeremias com a sua própria mensagem profética, bem como a constante resistência e retaliação que ele experimentou. Ok? Então, 2 coisas importantes. Uma vez que você perceba o desenho do pecado e a forma como ele se proliferou na história do povo de Israel, o oposto disso é o embate de Jeremias, tentando levar o povo de Israel à consciência do seu próprio pecado, mas tendo a resistência contínua de um povo mau, de um povo que não queria mudar, de um povo que insistia em continuar nos seus próprios hábitos, na sua estrutura, sem modificações. Qual é a prática que deveria resultar de tudo isso? Decidir odiar o mal em todas as suas manifestações e confiar no Senhor de modo que estejamos firmados nele. Então, uma vez que a gente perceba esse embate entre o bem e o mal, a tentativa de advertência de Jeremias ao povo e a resistência contínua do povo, isso às vezes parece até insano, porque o resultado já estava anunciado, o cativeiro anunciado, as estruturas que viriam sobre o povo e as desgraças que o povo enfrentaria estavam todas anunciadas, e ainda assim o que o povo fez? Continuou fazendo as mesmas coisas. Então a prática para a gente é odiar isso, repudiar o mal, repudiar a tal ponto de poder confiar plenamente em Deus e nos firmar nele enquanto prática. Dentro desse contexto, a pergunta central, para não se tornar repetitiva das lições anteriores, a pergunta central desta semana, ela reside em uma situação que ocorre com o profeta Jeremias ao olhar para a sua missão, ao olhar para as suas advertências, ao olhar para o seu processo, e ao ver tudo isso, o que Jeremias faz? Jeremias vai a Deus e começa a questionar por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Por que o ímpio prospera? O centro da discussão, da argumentação dessa semana é esse paradoxo do pecado. A impressão que causava no profeta e talvez em outros que fossem fiéis na época do profeta é a de que Deus passivamente contemplava a prosperidade do ímpio. Principalmente se a gente considerar que esses ímpios são do próprio povo de Israel atacando ao profeta que veio para adverti-los daquilo que viria pela frente. A discussão de Jeremias não é tanto pela prosperidade do Império Babilônico atacando o povo de Israel, mas a prosperidade dos reis de Israel e das pessoas em Israel aparentemente vivendo tranquilas e bem, enquanto Jeremias vivia sob a ameaça de prisão, sob a ameaça de morte, sob todo tipo de acusação e todo tipo de circunstâncias que atacavam o profeta. Então esse é o centro da discussão da semana. Dentro dessa discussão aparece evidenciada a missão de Jeremias e algumas questões que fizeram parte da represália que ele enfrentou. Então, já logo de cara, a lição abre com um texto, que é o texto de Eclesiastes 1:9, mostrando uma situação daquilo que eu venho batendo há alguns dias, que é a questão cíclica da história. Ou seja, a gente tem um processo que parece não reverter e que as coisas acontecem sempre do mesmo jeito e parece que nada de novo ocorre, como se a vida fosse cíclica.
E na realidade a vida não é só o ser humano que insiste em bater a cabeça na parede sempre das mesmas formas. E isso dá a impressão de que a vida se torna cíclica ou a história se torna cíclica. Mas na realidade o problema não está com Deus nem com a história, o problema está com a estupidez humana. O ser humano insiste em repetir os mesmos erros, ele não olha para trás para aprender com os erros do passado, ele insiste em repeti-los. E isso faz com que as mesmas coisas voltem a acontecer continuamente. Portanto, a primeira grande advertência que aparece na introdução da lição dessa semana é esse olhar. Por que que o ser humano insiste em ficar batendo cabeça se ele tem a história e as advertências dadas previamente? Que coisa é essa que está dentro da estrutura humana que provoca essa reação contínua de repetição de erros? E nisso vem aquela discussão da essência do pecado. Ou seja, a natureza do pecado, a sua estrutura, a forma de apresentação do pecado, ela é a coisa mais torpe que possa existir, a ponto de prender o ser humano dentro desse ciclo vicioso de repetição de erros e de sofrimento. Apesar disso, na contrapartida do processo do erro, vem o aparente sucesso. Não necessariamente o erro produzido pelo ser humano produz consequências imediatas. Ela produz consequências imediatas no que diz respeito à parte metafísica do pecado, a parte sentimental do pecado, mas não necessariamente na parte material do pecado. Portanto, o sujeito que rouba pode ter prosperidade durante o período em que está roubando. O sujeito que é desonesto nas suas estruturas relacionais ou de negócio pode ter sucesso durante um determinado período ou até, aparentemente, sucesso a vida inteira. E por que isso acontece? Porque, na realidade, a regra que rege o mundo é uma regra de pecado. E, portanto, na regra do pecado, as consequências do pecado em relação ao que o pecado produz se manifestarão no mundo. Agora, as consequências para o pecado, no que diz respeito ao que Deus produz, elas se manifestarão no fim da história. E por isso a gente às vezes tem a impressão, olhando para o lado de fora, de que o ímpio prospera. E prospera mesmo. Porque ele está seguindo a regra do jogo do mundo em que ele está. A regra do jogo do mundo do pecado é, de fato, aquele que for mais esperto vencerá. Aquele que for mais esperto leva as melhores coisas. Essa é a regra do mundo mau. Ela não é uma regra perpétua, ela é uma regra que tem consequências que de vez em quando pegam o sujeito na curva, mas pode acontecer de ele conseguir sair ileso dessas diversas curvas. Pode acontecer do sujeito ser desonesto, viver uma vida inteira, montar uma tremenda fortuna e só se perceber que ele foi desonesto no final da vida, quando ele já morreu. Mesmo que não se percebesse ou não se descobrisse isso, no fim da história tudo isso virá à tona. E, portanto, já logo na abertura vem uma apresentação do texto do comentário da lição que eu sublinhei, que é bem interessante sobre isso. Quer dizer, os próprios meios que ele emprega para a restauração tornam-se para eles em pedra de tropeço. Ou seja, quando Deus entra em cena com a sua misericórdia para divertir o ímpio que vive continuamente praticando o mal, a própria tentativa de Deus de salvá-lo se torna pedra de tropeço para ele, dada a ignorância que ele tem em relação à benesse de Deus, à misericórdia de Deus. Ou seja, o sujeito insiste em ficar preso mesmo, preso dentro do seu próprio contexto. Nessa abordagem vem então duas propostas. Quando Jeremias inicia a sua missão, e a lição abre essas duas propostas e escancara essas duas propostas, como sendo as duas únicas alternativas. Ou eu sigo Deus integralmente, ou eu sigo o meu coração integralmente. Não existe meio termo. Ou seja, não tem como seguir a Deus mais ou menos. Seguir a Deus mais ou menos é a entrega completa ao mal. E o pior, quando eu sigo a Deus mais ou menos, eu me engano, porque eu perco a possibilidade de usufruir das coisas desse mundo e perco a possibilidade de usufruir das coisas do céu. Eu não tenho nem um mundo e nem o outro. Aí a questão é, então quer dizer que é melhor ser mal continuamente do que ser mais ou menos bom? Sim, sob o ponto de vista da história, sim. Sob o ponto de vista da salvação, é melhor ser só bom, integralmente bom. Mas sob o ponto de vista
do contexto do pecado, ser mais ou menos é a pior viagem. É a estupidez completa. Porque eu perco os dois mundos, o céu e esse. Não usufruo das coisas que eu posso usufruir daqui e nem usufruirei das do céu. É essa estupidez que é evidenciada na missão do profeta Jeremias. Quando ele atesta um povo que ia ao templo, que visitava Deus, mas não seguia Deus. Ou seja, estava sofrendo o cativeiro babilônico, estava sob ameaça de invasão constante e insistia em dizer que estava tudo certo, que as suas práticas estavam corretas e que eles serviam a Deus. Perdiam o melhor dos dois mundos. Perdiam a possibilidade de viver plenamente com Deus e a possibilidade de usufruir das coisas deste mundo. Não que elas sejam boas, mas pelo menos era a única consequência que eles poderiam ter em termos de benefício. Na missão do profeta vem uma acusação, e essa acusação é frontal. O que a gente vai perceber ao olhar para a história dessa semana é o peso das acusações que Jeremias tem. Ele não usa meias palavras, não usa palavras politicamente corretas, ele vai na veia do pecado e acusa o pecado e escancara o pecado de Israel. Isso não deixou, muito provavelmente, aquele povo feliz. Principalmente quem se dizia observador da lei de Deus e observador das práticas de Deus. Ao Jeremias escancarar a maldade do povo, ele se tornou persona não grata dentro daquela geração. O que não é nada diferente do que ocorre hoje. Se a gente levantasse hoje as mesmas bandeiras estatutárias previstas no desenho da lei de Deus, muito provavelmente não seria bem visto no mundo de hoje. Se a gente fizer isso dentro da igreja de hoje, como Laodiceia, muito provavelmente a reação que virá é bem próxima, se não igual. Não igual no sentido de tentativa de matar, como era na época de Jeremias, ou de prender, mas com certeza a de difamação ou de acusações, essa viria irremediavelmente. Ou seja, tentar viver o padrão de Deus e proliferar o padrão de Deus hoje produziria as mesmas reações que na época de Jeremias. Porque o mal é o mesmo e as pessoas são as mesmas. Portanto, vem uma advertência aqui, dentro desse contexto da missão. Por que estamos vivendo aparente tranquilidade? Não digo tranquilidade contextual, porque o Brasil está vivendo um caos meio esquisito, mas no sentido de uma aparente tranquilidade religiosa. Como se a gente estivesse surfando na paz e na tranquilidade de poder exercer a fé. A grande advertência por trás da missão de Jeremias, escondida atrás da missão de Jeremias, é que esse marasmo é fruto da não prática. É exatamente por ser da não prática. É exatamente por ser Laodiceia, por estarmos como Laodiceia, que as coisas ficam em paz. Volte às práticas íntegras do modelo do Evangelho, volte às práticas íntegras no modelo da lei de Deus e o resultado vai aparecer. Vai se levantar discórdia, perseguições, dissensões, no sentido do embate entre a verdade e o erro. Portanto, uma das características interessantes de observar no nosso tempo é essa aparente tranquilidade. Se a gente usar como referência o texto do Grande Conflito, ou outras advertências que Ellen White faz para o nosso período, esse é um ponto interessante de observar, porque ela não raras vezes aponta nessa direção. Se voltássemos à prática e à ênfase de pregação e à ênfase de vida do Evangelho como existia no tempo apostólico, suscitaríamos iguais ou maiores perseguições do que aquelas que eles enfrentaram, dentro e fora da igreja. Dentro do movimento, pela dissensão entre a mornidão e a verdade, e fora pelo antagonismo que seriam pessoas vivendo a integridade da fé nos dias de hoje. Portanto, essa tranquilidade que vivemos tem um preço, que é o preço de ser Laodiceia. A advertência que era feita ao profeta Jeremias é, olha, se você começar a pregar, se você começar a apontar aquilo que de fato tem que ser dito para o povo, te prepara, porque vai vir resistência, vai vir perseguição. Ele só não tinha ideia do tamanho. Quando ele começou a missão, ele imaginava isso sob o ponto de vista de discórdia, de
de algum embate. Ele não tinha a menor ideia do tamanho da encrenca, em termos de amplitude, que ele estava se metendo. E é exatamente por não ter essa ideia é que vem a queixa de Jeremias no capítulo 12. Quando ele percebe a encrenca em que se meteu, no sentido não de estar sendo perseguido, mas no sentido de que a perseguição vinha só contra ele, e os outros estavam bem, os outros estavam tranquilos. Aí ele vai a Deus e questiona: Deus, olha lá, o que está acontecendo? Por que tudo isso? Por que essas coisas correm dessa forma? E é interessante que na previsão de Deus, na apresentação de Deus, ele aponta para o futuro. Fala: olha um pouquinho mais para frente. Não olha para o agora, olha um pouco mais para frente e veja para onde esse povo vai. E aí quando ele olha para frente e vê para onde o povo vai, a resposta está dada. A mesma coisa vale para o nosso tempo. A gente olha para o contexto de hoje, parece que nada se encaixa, nada dá certo, as coisas vão se deteriorando e a justiça parece estar bem longe de poder ocorrer. Nós estamos vivendo isso bem no nosso contexto, quer dizer, nós nunca tivemos na política nacional, na estrutura nacional, de forma tão evidente, escancarada, a corrupção ativa, a corrupção passiva, a estrutura de desvios de toda a ordem, desvios legais, desvios de verba, desvios funcionais, como estamos vendo escancarado num país como o nosso. E parece que há uma letargia completa em todos os processos institucionais de justiça. Essa é a sensação quando você olha para a primeira camada de tudo isso. Se a gente olhasse para o tempo de Jeremias, não era nada diferente. O conselho é: olhe um pouquinho mais para frente. Observe o que está um pouquinho além dessa história. Se eu não olho para frente, a desilusão é completa. Porque não tem saída. Mesmo que a gente conseguisse resolver todos os problemas que hoje assolam a nação, seria só uma questão de tempo. Porque isso não muda o coração humano. O nosso maior problema não está na estrutura dos governos, o nosso problema está na estrutura do coração humano. O coração humano é mau. O coração humano não enxerga o erro. Portanto, o único jeito de a gente conseguir ver luz no fim do túnel é esticar um pouco o pescoço e olhar um pouquinho mais para frente. Porque a luz não está aqui, a luz está um pouquinho mais à frente. E aí, no paradigma de Deus, a gente consegue enxergar o desenho. Outra coisa curiosa, e assim finaliza a abordagem da lição dessa semana, é que olhado a missão, olhado o processo, o questionamento de Jeremias do porquê pessoas boas sofrem e pessoas ruins prosperam, é que Deus vai e pesa mais a mão. E a situação de Israel, em vez de continuar no marasmo, ele vai lá e pisa de vez. E aí vem problemas de seca, problemas de fome, problemas de uma situação em desespero. E essa situação provoca o povo a buscar Deus outra vez. E aí todo o povo se volta ao templo clamando por comida. Só para se perceber no momento seguinte que esse clamor não é legítimo. Eles querem pão, mas não querem Deus. Eles querem a comida, mas não querem o senhorio de Deus. Ou seja, aquilo que estava lá no início do texto, a forma como Deus age em misericórdia do seu povo, vira para eles mesmos pedra de tropeço. Porque eles não querem o Deus da salvação, eles querem a salvação do Deus. Essa mesma situação ocorre nos dias de Laodiceia, nos dias finais. O que o povo procura não é o Deus da história, é a salvação do Deus da história, mas sem o Deus da história. Ou seja, eu não quero ninguém coordenando a minha vida, eu só quero a benesse da salvação. Eu não quero ninguém apontando o que eu tenho de fazer, eu quero ser dono do meu próprio nariz, num processo de autossuficiência e não de livre-arbítrio. Esquecendo que Deus não nos deu autossuficiência, Deus nos deu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio implica em duas escolhas: com Deus ou sem nada. Não tem com Deus ou sem Deus. É com Deus ou sem nada. O grande equívoco do ser humano é achar que existe possibilidade de vida sem Deus. Não, não existe. Ou é vida com Ele, ou é sem nada, sem vida, sem nada. Então, livre-arbítrio é isso.
Mas o ser humano insiste em bater na tecla da possibilidade da autossuficiência. Por que Deus dá toda essa condição de tempo que gera a prosperidade do ímpio? Por que Deus permite essa situação aparentemente paradoxal? Na realidade, o processo da justiça exige isso. Para que Deus seja justo e que todos consigam reconhecer o buraco em que entraram, Deus estica o prazo para que com seus próprios laços o sujeito se enrole. E aí, quando a história termina, ninguém pode olhar e falar, eu não sabia, eu não entendi. Não. No fim da história, quando Deus chama cada um para olhar o que fez e o que escolheu, não há desculpas. Todos viram. Todos entenderam o que fizeram. Então, essa aparente letargia de Deus, essa aparente morosidade de Deus em executar suas ações, é parte do desenho de justiça e misericórdia que exige que cada pessoa tenha a oportunidade plena de escolha, para olhar para trás e não ter desculpas. E aí sempre fica aquela incógnita, né? Mas isso não é injusto com quem é bom? Tudo depende de para onde você olha. Se você olhar para esse mundo, é injusto. Mas se você olhar para a história da eternidade, não há injustiça. Há uma tremenda misericórdia e uma tremenda paciência, pelo simples fato de que não tem ninguém bom na terra. O melhor dos homens que tiveram vivido na terra não passa de um reles pecador. O único justo que passou por aqui viveu e já foi embora. Todos os demais que nasceram e viveram aqui são ou foram pecadores. Então, não tem bons na terra. Portanto, a aparente sensação de injustiça, ela é tão grave quanto a falta de eu olhar para o meu próprio espelho. Quando eu olho para o meu próprio espelho, eu tenho certeza de que não importa o tamanho da maldade que eu aparentemente estou vendo no outro, a menor maldade em mim é do tamanho da dele. Pode ser que as consequências não sejam as mesmas porque você opta por se arrepender dessa maldade, por pedir perdão a Deus por isso e realinhar a vida. O que não faz de você um sujeito bom, faz de você um sujeito salvo, justificado em Deus, mas continua sendo pecador. Portanto, eu só acho que essa injustiça acontece quando eu desligo um pouco de mim mesmo. Quando eu ligo de volta à tomada da percepção do meu próprio pecado, eu vejo que na realidade Deus é só paciente. A mesma paciência que teve comigo tem na mesma dimensão com o resto do mundo. Mas uma hora a paciência chega no final. E a hora que ela chegar no final, tudo vem às claras. E aí, como a lição começa com o texto de Eclesiastes, é legal lembrar de como Eclesiastes termina. E Eclesiastes termina exatamente com uma convocação nessa dimensão. De que, acima de tudo, no fim de tudo, ao fim de todas as coisas, só importa uma coisa: temer a Deus. Esse é o dever de todo homem. Pela simples razão de que Deus trará à luz toda a obra, toda a condição, toda a estrutura será vista. E aí não haverá desculpas. Daí para frente é só felicidade para quem escolheu Deus e a destruição completa para quem não o escolheu. Esse é o percurso que a gente vai ter ao longo da semana. O nosso objetivo é aprofundar esse conhecimento da história de Jeremias. Aí o meu conselho é uma leitura atenta dos 2 capítulos previstos para essa semana, os 2 capítulos centrais previstos para essa semana, que é o 12 e o 14. Uma leitura atenta das frases que Jeremias usa, da forma como ele questiona a Deus, da maneira judicial como ele se achega a Deus e questiona por que Deus não resolve a conta naquele momento. E entender que Jeremias era um ser humano como a gente. Jeremias era gente como a gente. Vivendo os mesmos dramas, as mesmas estruturas, mas deixando um legado, um exemplo de como nós podemos viver no nosso tempo, no fim do tempo. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha um bom estudo durante essa semana. Vamos só orar para a gente terminar. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida,
Te agradecemos pelos exemplos do passado que nos servem de lições para que não cometamos os mesmos erros. Mas te pedimos, acima de tudo, poder e paciência. Poder para que possamos vencer ao mal, poder para que possamos ter uma vida digna diante da Tua presença, para que nos preparemos para um dia viver eternamente contigo. Mas também paciência para as nossas quedas, os nossos vacilos e principalmente nos ajudando a perceber a condição do pecado e nos arrependermos a cada uma dessas quedas. Tudo isso te pedimos porque confiamos nos méritos de Jesus e é em nome dele que oramos. Amém.